Vocês que estão me assistindo, prestem atenção agora. Quando a gente tem um sonho, a gente corre atrás daquilo que a gente quer, mas também, para quem tem fé, não é só isso. Para quem tem fé em Deus, ora e espera nele, no tempo dele, não no teu. O autista se sentir confortável e seguro. Então, a Maristela Arco-Íris, minha unicórnio que eu ganhei de presente. É a primeira vez que... Primeira vez que o Pedro fica emocionado vendo o teu episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando e Fazendo Podcast. Aqui você escuta conversas inspiradoras de pessoas que estão transformando o mundo. Pode parecer um pouco idealista falar dessa forma, mas com certeza onde os nossos convidados estão, eles estão transformando o mundo. O nosso episódio de hoje é um episódio bastante especial porque ele é por conta de uma data comemorativa. A gente não está gravando esse episódio exatamente nessa data, mas dia 2 de abril, no momento em que esse podcast está sendo lançado, que esse episódio está sendo lançado, é o Dia do Autismo. E hoje nós temos uma convidada de honra aqui. Muito especial. A minha irmã Júlia, autista, e a gente vai conversar um pouco sobre a vivência dela com o autismo, né, sobre as experiências que ela teve ao longo da vida e como ela lida com isso no dia a dia. Se você gosta de conversas como essa, não deixe de se inscrever, de enviar essa conversa para os seus amigos, para quem você acredita que gosta de podcasts como o nosso, porque isso faz toda a diferença para o crescimento no nosso canal. Esse podcast é patrocinado pela Rede Expresso Ação e este apoio é essencial para que a gente possa construir o Falando e Fazendo. Então vamos lá. Ju, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por conversar com a gente, por querer, né? Ela falou que estava aguardando ansiosamente Por esse momento. o convite, né? Então a gente preparou para que isso aqui seja lançado, inclusive, no melhor dia possível. Eu que agradeço por ser a convidada e ser bem recebida. Agradeço de verdade. Então, agora vamos começar a falar sobre as coisas do autismo e a gente quer começar falando, né, sobre objetos de segurança. A gente viu que você já trouxe um aí, né? Sim. Como que é isso pra você? O que esse é um unicórnio, né? Esse é um unicórnio. Isso, a Maristela. O que a Maristela representa pra você? Ou outros objetos que eventualmente você utiliza no dia a dia. Como é que funciona isso pra você? Eles me dão um conforto muito grande. O objeto de segurança já diz, o autista se sentir confortável e seguro. Então, a Maristela Arco-Íris, minha unicórnio que eu ganhei de presente do meu namorado, e tantos outros que eu tenho lá em casa, eu me sinto, sim, bem segura e evita de eu me ferir, evita de eu me cortar de novo e evita de que eu fico roendo as unhas. Legal. E quais os momentos que você identifica que você mais precisa do objeto de segurança? Todo dia você precisa dele ou num dia que você tá se sentindo pior ou num dia que você tá se sentindo feliz? Quando você vai sair mais ou em Quando casa? Quando eu vou sair pro teatro, quando tem
surpresas fora de casa pra mim. Uma viagem, quando eu vou pro JV, ou quando eu tô ansiosa ou eufórica. E você leva. Então, como objeto de segurança entra. Tem os bichinhos, tem os bebês reborn, e tem outros as bolinhas. O peixinho que eu tenho lá. Tá. E aquelas bolinhas de borracha que aperta. Isso, com os orbins dentro. Ah, tá. E quando tem pessoas com autismo que eles usam um pano, que eles usam. Tem outras coisas que eles usam como segurança? Tem o cordão. Tem 2 tipos de cordão. Do autista Esse é para e do identificar, né? girassol. Para identificar. Isso. E eles usam. E quando você tem vezes que você quer usar e tem vezes que você não quer usar o cordão de identificação. Tem vez que, na verdade, não é opcional. Tem situações que não é opcional, tem que usar e ponto. Quais que são essas situações que não é Por opcional? exemplo, se você tá indo pro banco resolver alguma questão, No posto de saúde. no posto de saúde, se você tem que ir pro hospital, com ele você consegue ver as pessoas te identificando e eles te tratam melhor. Você sente isso, que as pessoas tratam você bem quando você está com cordão? Muito melhor e ainda vem sorrisos para mim. Ah, as pessoas sorriem quando elas te veem, você está com cordão? Sim, tem umas que querem até contar histórias parecidas para mim. Ah, é? Que legal. Mas você falou que tem 2 tipos do cordão, e tem um e o outro. Você tem os 2. Eu tenho os Qual dois. é a diferença deles? Você sabe? Eu acho que Tem o de quebra-cabeça. Isso, do quebra-cabeça, que é o que eu mais uso, né? O girassol eu tenho, mas eu nem uso. Fica lá só pendurado no canto. Você gosta mais do de quebra-cabeça? Gosto porque é mais pra autista mesmo. Tá. E o de girassol, você sabe o que significa, não? O girassol nunca ninguém quis me contar sobre. Você sabia que o papai pode usar do girassol quando o papai está em crise? Sabe Não o que sabia. significa? O do girassol significa deficiência oculta. Então, a pessoa que está usando esse cordão do girassol significa que ela tem uma deficiência que quando você bate o olho assim, você não sabe, mas a pessoa tem. Ela é uma pessoa com deficiência. É deficiência oculta. E o do quebra-cabeça significa? Ser autista. Isso. É isso aí. Deficiente autista, que tá no espectro. Isso. Muito bom, Ju. Ju, alguns autistas, eles têm uma dificuldade importante de se relacionar com as pessoas, né? De ter a vida social, de ter amigos, de interagir bastante. Você gosta de ficar sozinha, mas a gente sabe que você gosta muito de fazer amizade. E que quando você vai para os lugares, você gosta de conversar com as pessoas, saber o nome delas, interagir, fazer carta, entregar desenho de presente. Como que é essa interação com as pessoas? O que faz você ter essa vontade de conhecer as pessoas desse jeito? Primeiramente, eu gosto de ficar sozinha em casa no meu quarto. Não que eu goste do meu quarto. Não gosto. É só aquela mania lá de preguiça, de ficar lá horas e mais horas Relaxando. no celular. Né? No celular. Essas coisas. Mas, respondendo a sua pergunta, como que eu posso te dizer? Sim, eu amo as pessoas
Eu me sinto bem estando com as pessoas. Eu amo fazer amizade, sim. Eu amo fazer desenhos e cartas e perguntas que todo mundo faz quando é a primeira vez que está conhecendo. E eu gosto de criar laços fortes para que a gente não seja abandonados. Quando que você sabe que você está pronta para você ir para um culto, para um show, para uma festa? Você sabe, assim, era a hora de ficar sozinho ou eu tô pronto para ir pro show? Como que você sabe? Qual é a diferença? Você sabe identificar assim, ó, antes de sair, se você tá mais ou menos com vontade de fazer novos amigos, de interagir com as pessoas, ou se você quer muito, você consegue identificar? Eu até consigo, sim. Mas, olha, nos meus dias diários, aí que eu tenho mais ansiedade pra sair. Uhum. Mas quando eu vou sair, eu fico eufórica, mas quando alguém da família, nossa, me orienta, respira fundo e eu respiro fundo, fico calma e saio feliz da vida, porque dá certo quando me orientam. Muito bom, João. E já nesse assunto sobre identificar as emoções, né? Às vezes você tem algumas crises. Tem dia que você tá muito bem, mas tem dias que não são bons. Você consegue identificar quando a crise está chegando? E quando você tem a crise, como que funciona? Como que é a sua cabeça assim na crise? Olha, antigamente, quando eu não tinha diagnóstico, eu não sabia identificar, mas eu sentia algo me dizia que se eu não fosse entendida, iria piorar cada vez mais. Mas eu sei que eu sempre fui amada, que eu sempre serei incondicionalmente. Mas agora que eu tenho o diagnóstico, eu consigo identificar exatamente quando ele vai vir ou quando ele já tá meio que chegando assim. E quando eu chego perto de vocês para poder pedir por socorro, alguma oração, um abraço de coração com coração, que é os batimentos cardíacos que faz com que Sincroniza. meu corpo acalma, porque o abraço também em si libera a ocitocina. Que resposta profunda! Ju, a gente falou de objeto de segurança, mas você tem pessoa de segurança? Tenho. Pessoa assim que se estiver perto você fica, não, tô bem. Só essa pessoa tá perto, eu já me deixa bem. Tem. Quem é a tua pessoa de segurança? Eu tenho 4. Ah, é? 4 pessoas de segurança? Quem são? Você, Pedro, Deco e a mamãe. Olha só, nós somos a sua pessoa de segurança. Então você tá à vontade aqui com a gente agora. Muito, meu corpo tá muito feliz. Mas ele tá calmo, ele tá feliz, mas ele não tá eufórico igual quando eu estou com pessoas fora. Ah, pessoas desconhecidas, dependendo do jeito da pessoa, fica difícil, né, filha? Exatamente. Ah, eu também sinto isso, eu sinto isso. Tem gente que eu fico bem à vontade, tem gente que eu fico assim. Não sei. Vai que ela tá reparando no meu jeito e não tá gostando de mim. Né? Vai que, né? Sei lá. Vai que de algum jeito o nosso comportamento, ou a nossa postura, o nosso jeito de posicionar tá incomodando ela e ela não fala, e às vezes você
não entende e parece que ela tá tímida, você percebe que ela tá tímida, mas você não fala pra ela que ela tá tímida por medo de piorar ainda mais. Ju, você conhece... Você conhece não, acho que a melhor pergunta é... Você... As suas manias, assim, tem uma mania que você tem, que você conhece, fala assim, essa é uma mania que eu tenho e eu quero ser respeitada nessa minha mania. Que você reconhece, assim, que você é entendida e respeitada nessa mania que você tem. Sim, Qual tem. que é? Tudo bem, eu sou uma autista diferente, porque muitos não gostam de toque físicos. Eu gosto de toque físico e eu tenho essa mania de grudar na pessoa, que é esse negócio aí. Eu quero ser respeitada, mas como é que eu posso ser respeitada nisso, sendo que eu faço um excesso? Ninguém respeita excesso porque o excesso ele faz mal, e aí, além de eu querer ser respeitada e não poder ser respeitada, a gente precisa fazer com que de modo mais fácil eu aprenda a fazer, mas só que menos, e dar tipo espaço assim pra pessoa, mesmo que a pessoa gosta de grudar, dá assim um espaço, que essa é a minha mania de acariciar por 24 horas por dia, e isso a pessoa não vai gostar. Isso. Descobrir o limite da pessoa, né, Ju? E tem vezes que também você não quer ninguém encostando em você, né? Então, Eu não gosto quando a pessoa me cutuca assim, ó. Ou quando faz assim. Eu gosto ou leve quando eu tô bem. Quando eu não tô bem, não adianta fazer leve que não vai funcionar. Só quando eu tô bem, pode fazer leve. Pode ficar horas e mais horas me abraçando. Pode me colocar no colo sem perguntar se pode, mas isso depende se é da família. Se for da família, pode. Ou se for uma amiga minha especial do JV que esteja me assistindo agora, pode. Ju, você tem seletividade alimentar? Não com tudo. Só tenho com a questão de uma coisa que o papai adora comer e faz aquele cheiro ruim no meu nariz. Fígado. Ah, é? E tem gente que gosta de fígado, tá ótimo, eu respeito. Mas pra eu comer, nunca vou comer, nem que seja um médico querendo que eu coma por remédio. Não vou. Mas esse é um tipo de coisa que tem gente que gosta muito. Tem muita gente que não gosta. Tem gente que não aguenta sentir o cheiro. Talvez também. seja uma das Eu não gosto nem que mais tem que gente mais que não separa gosta. a gente aí Eu não gosto nem do cheiro, nem do sabor. Nem do aspecto. E não gosto muito porque ele murcha muito. É um gosto murcho na minha garganta, e eu queria gostar de tudo que eu não gosto, porque na verdade é as papilas gustativas que decidem o que é bom pra mim. E dos restaurantes, Ju? Qual restaurante que você gosta mais de ir? Olha, eu não posso dizer Mac, porque Mac não é um restaurante. É uma lanchonete, né? Exatamente. Eu não posso... Agora, a lanchonete tem mais do que o Mac, né? Que você gosta. Tem uma outra que você gosta muito. Tem. Que tem milkshake. Qual que é? Ai, pai... Você fala se você quiser. Eu não consigo esconder essa resposta. É o Milk Melo. Não posso esconder essa resposta de vocês, gente. Perguntou, eu tenho que falar. Tá bom. Aí essa pergunta me deixou tão feliz que eu fiquei assim, ó, desse jeito, derretida. Que bom que você gosta.
Que bom que você gosta. Tem muita gente que gosta. É uma lanchonete super legal mesmo. Como foi o seu entendimento do que é ser literal? Do que é a literalidade do autista? Olha, o autista, além de ele ser muito, muito, muito literal e às vezes inflexível, ele interpreta as coisas muito erradas e às vezes é difícil do autista perdoar. Eu sei que gente normal também é literal, mas o autista é mais do que a pessoa que não tem o diagnóstico. Você lembra qual foi o programa de TV que ajudou você a entender a literalidade? Não foi um programa de TV que me fez entender, e sim foi a minha mãe. Eu pensei que tinha sido Chaves, Juque. Não, foi a mamãe. É. Quando o Chaves falava do sentido figurado? A mamãe, ela é um presente pra mim. Um beijo, mãe. Ela é um presente pra mim porque tem tantas coisas que só com ela que eu acabei aprendendo. Não é programa de TV, não é Chaves e nenhum filme que irá fazer com que eu entenda. Conta o episódio do Chaves, Pedro. Você lembra disso? Não lembro do episódio, claramente. Sentido Eu figurado, sei que tinha um episódio que foi construído Que foi em cima construído disso, sentido figurado, literal e figurado, né? É verdade. mas eu não lembro exatamente o passo a passo. Eu vou procurar esse episódio. Eu gosto do Chaves, Ju. Eu gosto dele também, mas não é ele que ensina eu. Mas nesse tempo, né, a gente consegue cancelar até o Chaves hoje em dia. Ô Ju, conta pra gente, assim, da sua jornada, né? Na escola, fazendo cursos. Qual foram as escolas que você passou? Né? O seu primeiro emprego. Como foi? Mas começa pela escola. Fala da sua escola, como foi o ensino fundamental, ensino médio. As escolas que você passou. Como foi... Posso falar Como primeiro foi- o infantil? Pode falar o que você quiser. Mas assim, fala como que foi ter o autismo e ir pra escola. Tá. Na minha infância, eu era do Herédia, perto lá de casa. E lá também era só para os especiais, mas que não tinham um diagnóstico. Mas eu lembro até hoje da minha professora favorita de infância, que era a professora Marluce. Mas eu lembro de que fui eu que agredi o meu colega, que nunca foi meu amigo, pra mim. Nunca será até hoje, mesmo crescido. Ah, Lá do Herédia? Do Herédia. E Ju, você faz o agora... quê? 20 anos? Você lembra disso, Ju? Claro, Como se fosse hoje. tudo Como se aqui, fosse ó, na hoje cedo. agenda, ó. Como se fosse hoje cedo, né? Ó, tudo escrito na agenda. E a grande bronca que eu recebi de você e a mamãe. Ah, é verdade. Veio uma agenda que você tinha batido no menino, né? Batido e ele sangrou, que eu sei. Eita, nós. Nossa, Ju. Você lembra Mas, disso? gente, agora, Eu lembro desse assim, bilhete. lá também no Herédia, eu já fui queimada por uma largata. Ela subiu em mim, gostou da minha pele, eu queria tirar ela, ela me queimou, tenho até hoje. Ó, tudo isso aqui, ó. Essa. Mas, gente, agora, na fase Depois, qual foi a próxima da escola? adolescência, Não, vamos nas escolas, que nem o Pedro falou. Na sequência. Depois você sequência? chega na adolescência. Qual foi a próxima escola? foi... É. E aí... O Pedro já estava estudando lá quando você foi. O que a devocional era chata demais, Da hora, Ju. tá?
Filha, foi engraçado que você falou. Você sabe que você faz piada com isso, né? A gente tá rindo. Pode rir, Tá bom. porque aqui que a gente tá Aqui é nosso falando espaço, fica à vontade. tudo pra gente sorrir e dar risada, gente. Isso, com certeza. Então pode dar risada de qualquer coisa que eu Tá falar. bom, mas aí você, quem era chata, e aí desenvolva o teu tempo lá no... Chato também foi a... Ah, mas tem professor legal lá também, não tem? Tem Ah, a Sandra, tá. que era também deu pequenininha. Que me discriminou. A de balé. Ai, você sofreu uma discriminação, você não esquece isso? Nunca. E se isso é- hoje ela o nome- pudesse me encontrar, é o nome que ela nós- ia ver na tapa que ela... Não, filha, ela provavelmente pediu perdão pra você. Ela pediu perdão pra nós, filha, ela pediu perdão pra nós. O nome disso é capacitismo. Eu sei, eu já sofri capacitismo em diferentes situações. Então, aí falar a diferença aqui, né? Preconceito, né? A gente usa a palavra preconceito para as pessoas têm uma coisa pensada antes de conhecer, antes de saber. A pessoa tem um preconceito. Então, é uma coisa pré-concebida, já pensada sobre aquilo que ela nem conhece. Mas quando nós estamos falando de uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista, uma pessoa com outra deficiência, nós chamamos de capacitismo, que é esse preconceito que a gente está falando, mas isso aplicado a olhar para a pessoa e já dizer ela não consegue fazer isso. Pessoas capacitistas. Ela não pode fazer isso, ou ela não vai falar, ou ela não vai fazer. Então, quando sabe que a pessoa E é tão tem uma doloroso. deficiência, não deixa nem a pessoa falar, não dá oportunidade, então aquele corpo não cabe aqui, aquela pessoa com deficiência não pode entrar aqui, aquela pessoa com deficiência Nunca é bem-vinda. vai estragar o nosso lugar. Né? Nunca é bem-vinda. Isso é capacitismo. Pessoas capacitistas. E eu não falei, depois do não falei, sobre a adolescência. Certo. Então ali teve o... E depois veio a próxima escola. Pauliceia. E qual foi a melhor escola que você estudou? Pauliceia. Você tem muitos amigos lá, até hoje, né, de lá. Tenho. No Pauliceia, pra mim, foi mais fácil pra mim. Mais fácil, mais seguro. Foi lá que mais você aprendeu. acolhida, mais amada, mais entendida e compreendida. Depois, quando eu fiz uns 17 ou uns 18 por aí, pelo que eu lembro, eu me formei no nono. E depois saí de lá e fui pro Ibrahim Nobre, que daí sim, lá eu me sentia um pouquinho excluída, que quase ninguém queria se comunicar comigo, mas também eu amava os almoços de lá. O As lanche. tiazinhas. O lanche da escola. Mas eu gostava muito do Pro Elder de... Como que fala? Qual a matéria que ele dava? Eu tô tentando lembrar, acho que era geografia. Tá. Então, filha, olha só. E filosofia também, ele fazia Qual- os dois. Qual que foi a maior diferença do Pauliceia em relação às outras escolas para você se sentir acolhida da forma que você falou? O que o Pauliceia faz que é diferente? Eles dão uma educação
sem ter preconceito. Eles juntam todos os especiais, ensina calmamente, com bastante paciência, e eles não desejam mal pra gente, eles só desejam que a gente tenha nossas evoluções. Ju, mas isso funciona? Você aprendeu a ler, escrever? Essas coisas funcionam? Aprendi e lá no Pauliceia. Mas então, por causa da compreensão e das coisas do jeito eles fazerem, foi assim? Foi por isso que você aprendeu a ler e escrever? Mais ou menos isso. Lá, sim, foi por causa da compreensão, de ser entendida e a paciência até de pegar aqui assim na minha mão pra ver se eu tenho um equilíbrio assim. Mas também eu corri atrás do meu próprio sonho. Quando a gente, vocês que estão me assistindo, prestem atenção agora. Quando a gente tem um sonho, a gente corre atrás daquilo que a gente quer, mas também, para quem tem fé, não é só isso. Para quem tem fé em Deus, ora e espera nele, no tempo dele, não no teu. Entendi. Então, lá no Pauliceia tem o método ABA, né? Estou falando uma coisa que a gente teve muito proveito com isso. Você aprendeu a ler e escrever lá, você participou do teatro, você fez 1000 coisas lá. E eu era uma das melhores alunas na minha professora de textos. Ah, é? Mas Ju, uma coisa, lá no Pauliceia não tem gente chata, porque isso parece que em outro lugar tem, no Pauliceia não tem. Tinha gente chata no Pauliceia? Tinha. Ah, todo lugar tem, né? Mas não precisa Os chatos sempre tereis convosco. Tinha. É o do teatro. Que quase me deixou careca. Uma questão, uma visão não minha. Não o nome de ninguém, né? Da hora, uma visão minha sobre o Pauliceia como... Ó, ficamos emocionados, Ju, que Pauliceia na nossa história é incrível. Minha primeira vez que... Primeira vez que o Pedro fica emocionado, Ju, é no teu episódio. Você viu, Ju? Aquela escola eu acho que é o maior lugar de superação que eu já pus os pés. É impressionante mesmo. Quando você vai lá, nas datas comemorativas, nas apresentações, nas feiras culturais, eu acho que você sai de lá assim, demora acho que uns 3 meses pra você reclamar de qualquer coisa que tá acontecendo na sua vida. É verdade. Você vê um monte de crianças e adolescentes com os mais diversos tipos de deficiência. E o que a Ju trouxe é muito... É perceptível assim que você entra lá, que eles estão bem cuidados, acolhidos, e o mais impressionante é que eles conseguem alfabetizar mesmo os deficientes não verbais. Pois é. E eu lembro de uma feira cultural que eu fui lá e eu tava impactado. Era sempre impressionante. Impactado dessa forma que eu tô aqui agora. E eu entrei em uma das salas e é feira cultural de escola como qualquer outra. Passando nas mesas da sala, nas mesas assim de uma sala. E eu cheguei na mesa que tinha um menino com síndrome de Down não verbal apresentando. E ele gesticulava
e apontava para as coisas que estavam escritas no cartaz. E ele, à medida que ele murmurava como se ele estivesse explicando, e quando ele precisava mencionar algum número que estava escrito no cartaz, ele fazia com a mão. E isso indicava que ele era uma criança alfabetizada. Impressionante, impressionante. Das emoções da gente, né? No primeiro a gente foi despreparado, né? Foi desarmado. Você chega lá desarmado, terrível. Você chega lá, você não sabe. Você chega lá e Você chega assim no primeiro minuto, você tá desse jeito aqui. Você tá no primeiro minuto, você chora que nem o Pedro. De tão impressionante que é tudo aquilo. E aí olha só. Você chega desarmado, mas vai ter uma coisa também que acontece com todos os pais e os familiares das pessoas que estão lá. Uma das coisas que a gente experimenta é que a gente também tem que lidar com o nosso capacitismo. De achar que o nosso filho autista, o nosso filho com deficiência intelectual, ou o síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência, porque a comunidade escolar do Paulicéia é muito grande. Tem todas as turmas. Mas, assim, eu acho que é um lugar, assim, que se eu pudesse, a gente infelizmente não podia. Só dava para ter a Júlia lá e ainda com uma bolsa muito grande para conseguir ter a Júlia. Mas se eu pudesse, vocês três estudariam lá, por causa da experiência do que é fazer uma educação e todo mundo... O que é educação inclusiva de verdade. O que é educação inclusiva de verdade, no sentido de ter a sala onde vai trazer aquele menino, aquela menina que precisa desenvolver. Quando ele precisa ser incluído, os outros alunos sabem incluir, colocar junto, viajam juntos, fazem coisas incríveis juntos, fazem peça. Enfim, tem toda uma preocupação de inclusão. E tem uma coisa também. Ah. Eu lembro os meus 12 anos que eu pisei meu pé lá. A primeira vez foi com 12, filha? Foi com 12. Tudo isso, não foi antes? Eu não sei, a tua mãe que lembra das idades, das datas certas, eu nunca lembro. Assim que eu entrei lá, pisei o meu pé pela primeira vez, eu fiquei olhando cada detalhe da escola, já admirando. Mas quando eu pisei o pé, eu lembro das professoras em que já começaram a me dar abraço. Elas me abraçaram antes mesmo de perguntar meu nome. Eu já fui logo me abraçando. E eu me senti como se eu tivesse no colo uma de cada uma. Que legal, Ju. Que legal. Eu vou terminar aqui meu raciocínio. Agora falando como pai, né? Como pai atípico, que a gente também tem uma dose capacitista na gente. A gente precisa lidar com isso. Porque quando a gente chega num lugar desse que inclui de verdade, e a gente que olha para os nossos filhos com limite, a gente que olha para os nossos familiares pensando no limite que a gente deu. E aí você chega num lugar desse e você vê que a escola não estava dando esse limite. A escola não olhou esse limite que era para a gente. E porque a escola não sentiu ou não olhou para esse limite que a gente estava, então o desenvolvimento fica muito maior. E de repente você está num negócio lá e você vê uma criança como você explicou agora, fazendo uma apresentação numa feira cultural. E ela não está sentindo que aquilo é um limite. Agora, eu senti isso algumas vezes. A Júlia participando de uma dança, ou participando de uma peça, ou fazendo uma apresentação lá na escola, e que se sou eu que tenho que escolher, ou colocar quem é que vai ser responsável por isso ou por aquilo, eu não teria colocado. Porque eu estava, né, com a minha dose de olhar e falar, será que vai dar conta? Será que vai fazer? E eu era sempre surpreendido muito nesses momentos. E eu me lembro de uma peça, tinha um menino que nós acostumamos de saber que ele não falava. Esse menino não falava. Era isso que era para nós. E na peça, na última cena, ele falou uma frase. Foi isso que você sentiu? Mas não foi isso a emoção que tomou conta da gente, mas a emoção que tomou conta da quadra inteira, de todo mundo que estava vendo a peça.
Porque nós, os pais, a comunidade de pais atípicos, conhecíamos o menino. E todo mundo que estava apresentando a peça, os meninos lá da classe também conheciam. E quando ele falou, era surpresa para nós e para toda a turma lá, na hora que o moleque fala, E o pros quadro pais quase também. vai abaixo. Por todo mundo começa a gritar, porque o menino que não falava, falou. Uma coisa, emoção que explode, né? Que explode na gente de ver a superação, assim, em cada peça, em cada momento. Isso foi lá no Pauliceia. Então, nós temos um capítulo importante na nossa vida do Pauliceia, mas a gente também tem... E eles lá no Pauliceia, eu não sei se vocês já perceberam, eles ensinam todas as salas a serem unidos e entender o outro. E a gente também fazia um trabalho que era uma roda que ensinava a cada um a falar tudo primeiro, né? Primeiro você ouvia o que o outro primeiramente está falando, depois você fala, tipo, você tá lá na roda aprendendo a esperar o seu tempo de falar, mas também aprender a escutar até que o outro pare de falar. E assim a gente foi aprendendo a esperar pacientemente. E nesses momentos eu sentia uma calorosa harmonia entre todos aqueles meus colegas que se transformaram a amigos para a vida toda. Que legal. E parte disso que a gente falou aqui sobre o Pauliceia, quem está assistindo aqui está enxergando o resultado disso, né? Porque a capacidade da Ju de se expressar com profundidade da forma que ela está fazendo aqui agora, de dar exemplos, De fazer de o dar abstrato, contexto, né? É uma capacidade de abstração muito e de comunicação muito importante. Aprendida, né? Que ela não tinha. Importante lembrar que no que você apresentou e o que levou a gente a buscar o diagnóstico e tudo, né, Ju? Parte dessa era a falta de capacidade do raciocínio abstrato e a capacidade de descrever o passado, fazendo conexão com o presente e o futuro. Então, eu não conseguia ver os tempos de uma forma descritiva que fizesse sentido. E o meu curso do Senac foi também... Aí foi depois que você terminou o ensino médio? Isso. Foi? Lá no Senac, pra mim foi como se eu tivesse ainda no Pauliceia, porque eu fui acolhida do mesmo jeito, só que com mais amor ainda. Eu não queria nem ter saído do Senac, mas a gente, pra tudo, se forma e tem que sair. Então, se eu quisesse voltar lá, eu voltaria, mas no momento eu não tô podendo. Mas eu acho que será um futuro voltando pra lá, se lá ainda existir. Mas do lado do Senac tem aquele Mercado Dia. E aí que vai pra parte de novo de capacitismo, que eu tava com o meu amigo autista também, que ele é muito, muito protetor. Qual que é o nome dele? Lucas. O Lucas, ele era mais ou menos um japonês.
Só que a gente entrou lá, eu ia ver um lanche pra mim, mesmo sem dinheiro. Eu ia, tipo, só olhar o que eu compraria. Até aí tá ótimo. Só olhar porque não tinha Mas dinheiro. olha só, o que o Lucas, toda vez que a gente ia naquele mercado na hora do lanche, olha só o que o Lucas sempre fez por mim. Ele pagava o meu lanche pra mim e o outro pra ele. E eu e a mamãe sempre devolvendo com um Pix justo. Que legal, né, Ju? Mas aí o Pix não era na conta dela, não, era na minha. Mas eu que falava, mãe, por favor, faz esse Pix pra ele. Por favor, é justo. Sim. Então, quando a gente tava lá, vendo lá os pães de queijo grande, recheadaço, né? Veio uma idosa do lado de uma moça louca da rua e elas estavam, tipo, exatamente nos seguindo. Elas nos seguiram exatamente até a gente entrar lá. A gente continuou ignorando elas, vendo o pão de queijo e tudo ok. Elas chegaram lá. Tipo, a idosa estava pedindo com licença mais de 1000 vezes. Como que a gente ia ouvi-la se ela falava sem sair o som? Ela não falava nem baixo, não saía nem som. Aí veio a moça protetora também e começou a gritar: "Os seus autistas! Os dois, vocês não estão ouvindo que a senhora está pedindo licença?" E a moça percebeu que a senhora, ela estava realmente pedindo muitas licenças, sem encostar na gente, que já sabe que somos os autistas, né? Mas sem som, ficou pedindo e sem tocar, a gente ia escutar, a gente ia saber e entender? Não. E aí eu falei assim: passa para o outro lado, minha querida. Vocês duas, pode passar para o outro lado que tem como vocês passarem. A gente está aqui vendo o nosso lanche e não devemos satisfação pra gente louca. E elas falaram assim: se vocês não derem licença pra gente, a gente vai atropelar vocês com o nosso carro lá na rua. E por acaso você tem carro? Não, não tem carro, você é uma louca, você tá aqui, ó, falando coisa que você não tem. Você tá inventando. Você tá inventando que tem carro só pra que tenhamos medo de ser atropelados por você. E você, no acaso, não tem. Como você tá louca, você tá inventando coisa onde não tem. E, na verdade, eu posso até ser indefesa, mas eu tenho um protetor que tá aqui do meu lado. E não sei se você percebeu, ô sua louca, mas aqui no dia tem um monte de câmera te gravando. Ai, os seguranças ali vendo o que vocês estão fazendo. Ah, o policial chegou aqui. Já fiz assim: policial, pega. E como foi a experiência do seu primeiro emprego depois do curso do Senac?
o meu emprego da CEMOC na Rua da Liberdade. Então, foi no início maravilhoso. Depois, é que eu tava lá quase há um ano lá, né? Só que daí eu tive umas crises fortes do meu diagnóstico de autismo e tive que sair. Eu mesma falei que eu ia pedir demissão, falei pro pai, falei pra você, falei pro Deco, falei pra não sei quem, falei pra mãe, pra todo mundo lá de casa, enfim. E aí sim, fiz minha carta de demissão, chorando, estressada. Depois eu fiquei com aquela coisa de se sentir com depressão, mas sentir é uma coisa, ter é outra. Eu só me senti... É triste, né, filha? E aí que veio, né, os cortes de faca que eu fiz, né, e que eu não podia ter feito, e que eu estou curada por conta de Deus estar comigo, e nunca mais fiz isso conforme o meu prometido. Mas depois de ser curada, a minha fé em Deus aumentou. Eu sei que até hoje eu tô desempregada, mas eu não duvido nada de que ele ainda tá planejando um trabalho 1000 vezes melhor e mais milagroso pra mim, que é no tempo dele, não no meu. Mas eu não duvido nada que ele tá fazendo isso por mim, sem que eu fique na ansiedade, porque eu não tô ansiosa. Só mantenho a minha calma. Ah, legal, Ju. Ju, a gente está indo já para o final. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo, eu vou fazer para você. Mas antes dessa pergunta, talvez o Pedro tenha mais alguma coisa. Eu acho que tinha uma coisa para a gente saber aqui. Das coisas que você gosta de fazer, né? Tem coisas assim que a gente sabe que é muito o teu jeitão, assim. As paixões que você tem. Você é apaixonado por desenhar, por pintar, por escrever, por cantar. Você participa de um grupo de teatro. Você... as coisas que os teus olhos brilham quando você faz. Você quer falar um pouco sobre isso? Dessa paixão que você tem, dessa Juju artista? Sim, quero. Eu amo perguntas e essa foi a mais perfeita que você fez pra mim na vida. Então, no teatro, pra mim é muito fácil se sentir brilhante. Eles falam... Todos os meus amigos e os meus professores falam que se eu não estiver lá, não terá uma estrela que brilhe. Que eu sou a estrela e que os meus amigos são a lua. Então, eles sendo a lua, também eles brilham. Então, todo mundo no teatro brilha. E eu acho que assim, muita gente fala que é difícil atuar, mas pra mim não é, porque eu tenho habilidade. É difícil de aprender pra quem não tem habilidade. Pra quem não tem, aprende. E eu quero só dizer que o teatro ele é uma forma de você aprender a se comunicar melhor ainda. Se você já se comunicar muito bem, você aprende melhor ainda. Agora, pra quem tem timidez, ou para quem não consegue quase nada e é tímido, também o teatro ajuda. E eu também, sim, gosto muito de desenhar. Eu agora estou acostumada a continuar desenhando as pessoas. Quem quiser encomendar, encomenda, mas tem que ser o desenho da foto
que quiser, mas tem que me seguir no Instagram, que é Jujubinha Cores 2018. Não fiquem tristes, mas eu quero dizer que eu sou uma pessoa que tem uma outra mania, que é ficar trocando o perfil. Então, vocês vão ter que fazer uma força de vontade para tentar entender isso e também me reconhecer, porque cada foto eu tô diferente, não tô igual e o rosto às vezes muda, tá? Eu também gosto de dançar. Eu danço balada, mas a fé continua. Porque fé em Deus na igreja, na casa e acampamentos e onde você for é uma coisa. Agora, festa, não sei se vocês sabem, é diversão. Mas tem gente que até vai pra balada pra fazer algum BO aí com outra pessoa. E eu não sou assim. Pra mim é diversão, não para fazer coisas erradas. Mas enfim, é isso. Tá. Eu tenho uma coisa pra falar pros que eles estão... Aqueles autistas que agora têm o diagnóstico. Lembra que você ia perguntar? Tá. Acho que o Pedro pode perguntar isso. Você tem alguma coisa para falar para quem está buscando o diagnóstico de autismo? Ou para os pais de crianças, de adolescentes que acham que o filho tem o autismo, mas que eles não estão buscando, ou estão buscando e ainda não encontraram? Você tem alguma coisa para falar para eles? Tenho. E diretamente... Pergunta pra essa aqui. Ali, ó. Ali. A outra. Gente, A outra, do lado. eu tô olhando então. Pô, essa aí. Vai. Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, não desistam. Tenham fé. Eu quero que vocês se sintam seguros com a presença de Deus. Procurar diagnóstico não é fácil. Sim, é difícil, mas, gente, eu quero que vocês continuem sonhando em ter o diagnóstico, porque um dia Deus vai realizar para vocês. Eu sou a prova disso. Eles procuravam por meu diagnóstico desde que eu era bebê, desde que eu era pequenininha. E é um processo demorado e às vezes um pouco doloroso, mas a minha vez chegou e foi no Dia de Ações de Graça, porque a gente continuou tendo fé em Deus e a gente esperou no tempo dele e não no nosso. Então, para você que tá com um diagnóstico, você vai vencer. Nós autistas somos vencedores. E não fale que vocês não são capazes, porque vocês são. Fale com o pai, com a mãe, com os irmãos ou irmãs, ou só com os pais que sejam, porque vocês precisam do apoio deles para vocês se sentirem bem, tá bom? É isso. Bom, Jô, para terminar, a pergunta que eu sempre faço. Se você pudesse ter um encontro, encontrasse aqueles encontros que acontecem só dentro da gente,
você encontrasse com a Júlia, com a Juju, de 10 anos de idade. E eu acho que tem que ser com a Juju com uns 12 anos de idade, que a Juju com 12 eu acho que ia entender melhor. Mas imagina vocês se encontrando e vocês conversando durante um tempo. Você conta para ela os negócios que você está fazendo e ela você conhece porque você já teve 10 anos de idade, né? Mas aí vocês duas conversando, o que você diria para a Júlia de 10 anos? Oh, minha menininha de 12 anos. Hoje eu estou com maturidade o suficiente para entender umas situações, tanto as fáceis quanto as difíceis. Hoje, minha menininha de 12 anos, eu estou com 23 anos e eu quero te dizer, minha menininha, que nós duas já vencemos, que você é muito amada pelo pai, pela mãe, pelo Pedro, pelo Deco e por muitas outras pessoas aí que te admiram a sua história. Legal. E você acha que ela ia dizer alguma coisa? Ela ficava ouvindo que você estudou na Pauliceia, que você fez o curso no Senac, que você está agora sonhando com outro trabalho. E Trabalhou de artesã na Cimoc. O que ela, ouvindo isso, ela ia falar alguma coisa para você? Provavelmente que fale. Falaria. O que você acha? Porque ela não é... Provavelmente ela falaria porque ela não é aquela autista não verbal. Não, mas ela falaria assim, alguma coisa. Ela ia dizer, uau! Ia dizer, que legal! Ela ia falar, é mentira, não é possível. O que você acha que ela ia dizer? Ela ia estar muito eufórica como eu sou hoje, igual como eu sou hoje. Ela ia estar muito eufórica, falando, nossa, a evolução tá dando tanto certo. Eu tô tão feliz com você. A felicidade é porque nós duas, tanto eu na infância quanto eu agora, estamos agora felizes, não só juntas, quanto agora, porque a gente fez a nossa parte, a gente sonhou, a gente fez a nossa parte, a gente sonhou, a gente fez acontecer. O nome aqui já diz, falando e fazendo. A gente tá fazendo o tempo todo acontecer. Então, é exatamente isso que ela ia me falar. E desculpa, gente, que às vezes eu não consigo sair do mesmo ciclo. Então, às vezes eu acabo repetindo algumas palavras. E às vezes eu pauso. Mas o importante é que agora eu consegui. Legal. Mas mesmo repetindo, você ainda fez o gancho do Falando e Fazendo e meteu o louco. Fechou com chave de ouro, que aqui nós é Falando e Fazendo e isso aí. Pessoal, esse foi o nosso episódio especial do Dia do Autismo com a Júlia. Ela contou a história dela aqui pra gente, compartilhou as experiências. Se você gostou dessa conversa, se você vive com alguém que tem autismo, se você tem alguém na família, tem algum amigo que tem alguém na família que tem esse diagnóstico, compartilha esse episódio aqui com essa pessoa. Se inscreve aqui no canal, porque isso faz toda a diferença pro nosso crescimento. Aqui nesse podcast, no Falando e Fazendo, a gente conta histórias de empreendedorismo, impacto social, terceiro setor. E a Júlia é uma dessas histórias de impacto social, né? E isso se reflete por conta das experiências que a gente falou aqui, o quanto a educação foi transformadora
para o desenvolvimento de quem ela é. Nós temos um dos projetos nossos, chama Tecnologia Neurodivergente, que existe, né, com jogos terapêuticos para pessoas que são neurodivergentes, para que elas tenham tempo de qualidade de tela. E esses jogos... Mas o Pedro ainda não me mandou o link, né? E esses jogos ajudam no desenvolvimento, na alfabetização. Tem todo um trabalho importante por trás que a gente trouxe, né, com parceiros nossos, né, que são da Millimind. E a gente tem disponibilizado isso através da nossa rede e tem chegado aí para pessoas que podem contar suas histórias e ver, né, como uma tecnologia pode ser usada e dar qualidade de tela para a pessoa neurodivergente para ajudar no seu desenvolvimento. Mãe, eu te amo. Eu espero que sua medicina importante continue dando certo. E obrigada por tanto amor que você e a família sempre deram para mim, a paciência com o meu diagnóstico. E pessoal do JV que me ama e está me assistindo. O JV é nosso, estou aqui no Falando e Fazendo, mas vocês também estão fazendo acontecer lá no JV. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente.